sempre acredita na força dos gaúchos. E para ajudar na reconstrução do estado, está lançando o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial para movimentar a qualquer hora. Gaúcho, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. A inundação nos trouxe muitos desafios. A leptospirose é um deles. Evite contato com a água da inundação. E durante a limpeza, use botas e luvas para se proteger. Fique atento aos principais sintomas: febre alta, dor de cabeça, dores musculares, especialmente nas panturrilhas, e calafrios. Se sentir algum sintoma, procure imediatamente o atendimento de saúde. Previna-se contra a leptospirose. Banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos fluírem de crianças sorrindo felizes a cantar e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem das palavras, estamos vivenciando um momento extremamente difícil, eu diria até dramático, da história do Rio Grande do Sul, que requer medidas de natureza urgente, que lastimavelmente nós não estamos presenciando, e a gente está enxergando a consolidação dos prejuízos socioeconômicos dessa tragédia climática, por uma ausência de ações assertivas por parte do governo federal. A gente está nesse momento, nosso vice-presidente de integração, Rafael Geusler, junto com o vice-presidente jurídico, Milton Terra Machado, estão indo ao encontro do ministro Paulo Pimenta, no Palácio Piratini, junto com o governador do estado. Vamos entregar um ofício, trazendo à tona esta realidade, que as medidas estão muito aquém da magnitude da tragédia e que nós estamos enxergando uma tendência de um cenário que parecia pessimista, mas que está se tornando realidade, com êxodo de força do trabalho, indo para o estado, indo embora para outros estados do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná, já com programas de acolhimento em todos os estados brasileiros, para essa mão de obra qualificada que está se evadindo, que está saindo do estado do Rio Grande do Sul, porque não está sendo atendida por medidas emergenciais que foram solicitadas e tecnicamente embasadas, tanto por centrais sindicais de trabalhadores, quanto por todos os setores produtivos, mas lastimavelmente o que a gente está enxergando são medidas que vêm de Brasília e opiniões que vêm de Brasília completamente desconectadas com o conteúdo, com as abordagens que ocorrem nas nossas reuniões aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. As pessoas estão emitindo opiniões de Brasília, até sem terem vindo ao estado do Rio Grande do Sul. Teve o caso agora do secretário federal, né, emitiu uma opinião que estaria neutralizada a tragédia do Rio Grande do Sul até dezembro, sem ter vindo ao estado do Rio Grande do Sul. Consegue fazer o diagnóstico de lá, sem conversar com as pessoas daqui. Então a gente está com um momento de muita angústia, muita ansiedade, mas eu acho que o primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. E nós temos hoje uma narrativa muito ruim se sobrepondo às mais evidentes verdades. Nós não estamos com 92 bilhões de reais aplicados no estado do Rio Grande do Sul, nem perto disso. Falta bom senso, falta discernimento para escolher as ações que deveriam ser feitas. As pessoas, as lideranças do estado do Rio Grande do Sul estão apontando o caminho da sensatez, do bom senso, e lastimavelmente nós não estamos sendo ouvidos. É muito triste que a gente tenha uma segunda tragédia pela morosidade e inércia do governo federal. Isto é uma vergonha que a gente não seja atendido neste momento tão difícil. Muito obrigado. Vamos ouvir então agora a voz de todo o interior pelas palavras da FAMURS, que tem essa missão hoje de trazer o clamor de todo o estado do Rio Grande do Sul aqui para nós. Muito obrigado.
Então tá bom, muito bom dia, boa tarde, uma alegria, presidente Rodrigo, poder estar aqui na Casa da Federação, ao lado de inúmeras lideranças da sociedade gaúcha, dos nossos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, e junto com a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, enfim, todas as forças vivas do nosso Estado, Poder Judiciário, aonde muitas vezes a gente se distanciou em algumas pautas, mas mais do que nunca a gente precisa se unir pelo nosso Rio Grande do Sul. E o nosso Rio Grande do Sul passa pelos municípios gaúchos. Cidades que são as que levam o desenvolvimento, levam as ações para ajudar a nossa sociedade, os nossos empresários, enfim, que movimentam toda a economia e realizam as políticas públicas para estar desenvolvendo o nosso Estado. Só que frente a um momento mais difícil, presidente Rodrigo, que a gente vive da história do nosso Estado, onde 95 cidades estão em calamidade pública, 350 em situação de emergência, e indiretamente podemos dizer, prefeitos, que 497 municípios estão no mesmo barco. A gente precisa, mais uma vez quero frisar, mais do que nunca se unir. Deixar as nossas diferenças, as nossas pautas, as divergências que já existiram para a gente se unir, dar as mãos e defender o nosso Rio Grande do Sul amado. Gostaria de pedir para o pessoal colocar a apresentação. E nesse tema aqui que a gente vem para apresentar para vocês, mais do que uma palestra, para compartilhar a aflição que os nossos prefeitos e prefeitas vivem. E uma das gestões que a gente pode dizer mais difícil, que assumiu numa pandemia, né, que foi um ano desafiador, toda aquela situação que a gente viveu, e agora as mudanças climáticas que desde a metade de 2023 vem batendo na porta dos municípios gaúchos. Cidades que estão no primeiro evento, cidades que estão no segundo evento, outras no quarto, quinto ou sexto, até 8 decretos de situação de emergência frente às situações de calamidade pública. A nossa FAMURS, para esclarecer aqui para todos que acompanham, seja pelas mídias sociais, seja aqui pela presença no Tá na Mesa, é composta então pelos 497 municípios do Rio Grande do Sul, e nós somos divididos com as 29 associações regionais que trazem a representação das nossas diferenças econômicas, sociais, culturais do nosso Rio Grande do Sul. A realidade de onde está a Barra do Rio Azul, lá no norte do estado, é uma, como a realidade de Alegrete, que está lá na fronteira, é outra, como daqui um pouco o município que está lá no Chuí, no sul, tem uma outra realidade. E as nossas associações conseguem compilar e trazer para a nossa federação as grandes bandeiras de defesa das regiões para desenvolvimento, seja na área econômica, seja na área social e cultural, que é uma das belezas que o nosso Rio Grande do Sul tem, essa miscigenação cultural. E os nossos prefeitos são cobrados diariamente, né? Eu brinco, não batem mais na porta do prefeito, é no WhatsApp, né? É o WhatsApp que começa de madrugada, quem é do interior, o cidadão que levanta e vai trabalhar lá na roça, já manda mensagem 4 horas da manhã, lembrando o prefeito que tem que patrolar a estrada, que tem que conseguir realizar lá a terraplanagem para um investimento, enfim, que precisa o atendimento na área da saúde, na área da educação, enfim. E aqui na cidade grande também não é diferente. E frente a toda essa situação, os nossos municípios estão desafiados no final de mandato, né, a um momento atípico, onde então 478 municípios foram afetados, como eu falei, quase 350 em situação de emergência, 95 em calamidade, 2,4 milhões de pessoas foram afetadas, 388 mil pessoas desalojadas, 806 feridos, 36 desaparecidos, e a perda que não tem como compensar, a perda que todo o nosso povo gaúcho lamenta todo dia, são 178 óbitos que essa situação da mudança climática nos trouxe. E é esse o nosso desafio, fazer valer cada vida que se foi perdida, nós poder agora, a partir desse momento, com a união de todas as entidades, poder virar a página para o Rio Grande do Sul, viver um novo momento. As nossas lutas,
junto com a nossa Confederação Nacional dos Municípios, que está lá em Brasília, a FAMURS, um momento que a gente tem vivido agora muito difícil, senhoras e senhores. Nós temos a sociedade que foi atingida, que precisa casa, e nós temos batido no ponto que os programas têm que ser não somente para aquelas pessoas que mais precisam, que é a classe, até a renda familiar 4.100. Nós precisamos de programas para ajudar a classe média também. Quem paga imposto, quem ajuda. E ele perdeu o patrimônio dele, que é a casa. E isso a gente fala nas médias e pequenas cidades, que é essa a realidade. Hoje os programas que foram anunciados, não atendem essa faixa de famílias. E o tamanho da casa também. Ele tinha uma casa de 100 metros, não tem como ele voltar para um programa com uma casa de 49 metros. Então nós temos defendido que precisa programa para todas as faixas de rendas, proporcional ao poder aquisitivo de cada uma. Também a gente tem enfrentado agora a consequência de um setor que é ligado à Federasul e às demais entidades, que é o setor da economia, as empresas, as indústrias, os comércios, os prestadores de serviços, que pararam em maio, no coração do Rio Grande, que é a região metropolitana, é o Vale do Taquari, é o Vale dos Sinos, é a Serra Gaúcha, é a região do Rio Pardo, e indiretamente todos os nossos 497 municípios, porque lá em Nova Ramada, o empresário, o agricultor não conseguia entregar a matéria-prima aqui na região metropolitana, ou não conseguia comprar a matéria-prima lá na Serra Gaúcha. E essa conta chegou agora no final de maio, aonde nós temos uma queda de arrecadação, e a mais emblemática que a gente compartilha com vocês, que nos assustou muito e tirou o sono dos nossos prefeitos e prefeitas, que é a perda, no dia 18/6, de 40% na queda de arrecadação. E no mês de maio e junho aqui a gente tem 21,8 a menos, e agora fechou junho 22,3 a menos de arrecadação, que totaliza 395 milhões. Daqui um pouco, ontem teve um anúncio do governo federal de uma antecipação, e é importante esclarecer que a gente agradece todas as ações que estão se buscando para agilizar, para o dinheiro chegar antes, mas aquele ICMS que foi anunciado ontem, dos 500 a 600 milhões, que vai beneficiar o Estado e os municípios, é uma compensação que já estava alinhada com as nossas cidades, que é lá dos combustíveis e das blue chips lá de 2022, 2023 na pandemia, onde nós recebemos ano passado uma parte e agora receberia 2025. É um recurso que ajuda, mas já era alinhado com os municípios e as prefeituras estavam programadas com esse dinheiro. O que a gente precisa é a compensação para essa perda, que a gente não sabe, presidente Rodrigo e senhores que acompanham aqui, se ela vai permanecer até setembro, outubro, novembro ou dezembro. A gente quer ter a confiança e a expectativa que realmente aconteça o up na economia e ela volte o mais rápido possível e tudo volte à normalidade. Só que para os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, que estão em encerramento de mandato, a gente precisa ter a previsibilidade para garantir os serviços públicos para a nossa população nesse momento que é imprescindível, que precisa recuperar as estradas, que precisa ajudar a reconstruir as cidades, que precisa avançar na infraestrutura para a reconstrução das moradias e que precisa para garantir, acho que a parte mais importante, que é saúde e educação lá para a nossa população. E a gente tem feito esse alerta para um Estado que paga 100 bilhões de impostos para a União. A gente sabe do nosso compromisso de ajudar a federação, os 26 estados, mas agora a gente precisa realmente recurso na veia para poder a quarta maior economia do Brasil voltar a ser pujante como era e ajudar no crescimento da nossa nação. Então, nesse sentido, a nossa FAMURS tem defendido, né, que além de toda essa dificuldade que a gente está tendo, nós vamos precisar o socorro do governo federal para a gente poder manter as nossas prefeituras funcionando e ajudando a nossa população,
Mas também, até o final do ano, a gente tem defendido muitas vezes que nós estamos batalhando para sobreviver até o dia 31 de dezembro, que é por isso que a gente precisa desses recursos para poder, lá na marcha dos prefeitos, que vão acontecer dia 2 e 3 de julho, na parceria com a CNM, fazer essa grande sensibilização. Com o Congresso Nacional, onde o presidente do Senado veio para cá, o presidente da Câmara veio para o Rio Grande do Sul, todo mundo se colocou à disposição e a gente sabe da boa vontade, mas a burocracia, alguns gargalos estão dificultando realmente de chegar o recurso na veia para a gente dar a resposta rápida. Quanto antes o dinheiro chegar aqui, a gente sempre fala, manda o dinheiro para os nossos prefeitos e prefeitas, que lá na ponta a gente resolve, a gente faz acontecer, a gente bota moradia para a nossa família, ajuda os nossos empresários, mas ele tem que chegar de forma livre, de forma fácil, sem plano de trabalho, sem um monte de amarras, para a gente não viver a situação como o Vale do Taquari, que aconteceu lá em setembro de 2023 e agora está começando, após 8 meses, as primeiras obras a acontecer. Dia 2, nós vamos completar, dia 1º, dia 2, 60 dias da pior catástrofe climática que o Rio Grande do Sul viveu. E a nossa população não está mais tendo compreensão. Ele não quer saber se é o prefeito, se é o governador, se é o presidente da República. Ele precisa da solução lá na sua casa, ele precisa da solução lá na sua rua, o agricultor precisa da sua estrada para poder escoar a produção. Então a gente precisa ter uma resposta rápida. E é isso que a marcha dos prefeitos lá em Brasília vai simbolizar, e a gente precisa do apoio de todas as federações, de todos os poderes públicos, de toda a sociedade gaúcha nos apoiando, porque se os municípios pararem o colapso financeiro, pela perda de arrecadação, a situação vai ficar muito difícil, porque daí realmente a sociedade no momento mais difícil vai sofrer ainda mais. Então essa mobilização está se encaminhando, uma mobilização pacífica, de respeito, agradecendo tudo que já veio até agora, mas reforçando que a gente precisa sim de recursos que ajudem os nossos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul a dar a resposta para a sua população. E paralelo a isso, a gente tem defendido com a nossa diretoria da FAMURS que a gente precisa também de recursos para ajudar as nossas empresas também. E falo isso que sou filho de empresário e também sei o desafio que é empreender no Brasil. Já de pensar, se ele parar e pensar tudo que tem que correr os riscos envolvidos, ninguém empreende, deputado Sabino? Se ele pensar a burocracia para abrir a empresa, questão tributária, que é um sistema que o cara tem que ter uma engenharia dinâmica para sobreviver nas questões de tributos, a concorrência, o compromisso de trabalhar 30 dias e ter a receita lá para poder cumprir com os seus compromissos. E agora, ele que contribui, que paga os tributos e precisa de um recurso, que é louvável, é importante que venham as linhas de financiamento, mas a gente tem defendido que o bom pagador tem que ter um subsídio, como acontece lá na agricultura. Quem paga o financiamento certinho, em alguns momentos o governo dá um rebate, um subsídio. Para o setor empresarial também tem que ter isso, aquele empresário que perdeu, aquele empresário que ele já tem os compromissos assumidos e ainda tem esse novo desafio de reerguer sua empresa, ele vai ter que ter esse olhar do governo federal, do governo estadual, enfim, de todo mundo, para a gente poder ajudar ele a manter os empregos, voltar a trabalhar e gerar os tributos, para a gente poder movimentar todo o setor público e reverter esses tributos em bens e serviços para a nossa sociedade. Nós temos um grande desafio aqui também, que é a reconstrução das pontes, rodovias, estradas vicinais. Nós temos municípios como o meu, lá de Barra do Rio Azul, que tem 400 quilômetros de estradas vicinais, 142 quilômetros de área. Mas temos também o município de Alegrete, prefeito, que são 5.000 quilômetros de estradas vicinais. E outras cidades que é 8.000 de estradas vicinais. E um ano aí de chuva tem destruído. E os prefeitos não têm tido, o prefeito Maranata, perna para poder recuperar todas essas estradas. E aquilo que recuperou acabou perdendo. Então também a gente tem feito um grito pedindo que a gente precisa também para esses municípios o socorro para recuperar essas estradas que vão estar escoando a produção do soja, do milho, do suíno, do frango, do leite, do transporte escolar, que os nossos prefeitos não estão tendo perna para poder recuperar todas essas rodovias.
E um tema muito importante que nós temos trazido para os nossos municípios, e a gente quer compartilhar aqui com as senhoras e senhores, é a questão da parceria com as universidades. Nós temos que buscar realmente a parceria com a iniciativa, com as cabeças pensantes, para nos ajudar a reconstruir as localidades com um encaminhamento correto. E compartilho também o exemplo da minha pequena cidade de Barra do Rio Azul, que viveu 2 incidentes, um no dia 3 de novembro de 2023, e fazia 70 anos que não acontecia essas chuvas, a última tinha sido em 1951, e a população falou: não, prefeito, fica tranquilo, os mais antigos, que isso aí a cada 50 anos, 70 anos, é cíclico e não vai voltar. Então nós corremos atrás, buscamos ajuda do governo estadual, do governo federal, né? Inúmeras pessoas nos estenderam a mão da sociedade civil e nos ajudaram a reerguer. E lá no dia 20 de março, nos 32 anos do nosso município, a gente comemorou a reconstrução da cidade, estava tudo bonito, tudo reorganizado, mas infelizmente durou pouco a nossa alegria. No dia 2 de maio, uma enxurrada maior ainda veio com uma onda de destruição que atingiu 60% da nossa área urbana. E naquele momento a gente fica sem chão, né? Porque diz tudo de novo. Mas daí veio a sociedade, nos ajudou. Em poucos dias, né, toda aquela região do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, nos ajudaram novamente a nos reerguer. Mas daí a gente conversou com a nossa Câmara de Vereadores, conversou com a nossa população, digo, pessoal, calma. Agora vamos buscar a ajuda das nossas universidades, que lá em Erechim tem a URI Campus de Erechim, a Federal Fronteira Sul, e vamos analisar o que a gente pode fazer, pensando que as informações da meteorologia e dos especialistas dizem que teremos ainda momentos de mudanças climáticas. E a partir desse momento, a universidade se colocou à disposição, a iniciativa privada também, e doaram os projetos para a gente analisar o que nós temos que alargar nos nossos rios, o que a gente tem que, quem sabe, encarar o desafio de realocar uma parte da cidade, porque são 2 rios que cortam o nosso município, e a realidade de muitos municípios do Rio Grande do Sul que se desenvolveram na beira dos rios, porque lá, 100 anos atrás, os nossos colonizadores eram o meio que precisavam para ter o recurso mínimo, que era a água para poder viver, para a gente realmente reconstruir, dar garantia para as pessoas que elas podem investir e não vão ser atingidos novamente pela água. Porque as pessoas têm dito assim, presidente Rodrigo: prefeito, e tem falado para todos os colegas, nos ajudem a mostrar o caminho, porque eu quero deitar na cama, colocar a cabeça no travesseiro, Simone, e dormir tranquilo. Porque cada chuva, e vocês vivem aqui na região metropolitana, e eu agora que estou mais direto aqui, tenho acompanhado, uma lágrima vira um temporal, né? Porque tu não sabe se vai alagar, se vai trancar, se vai... Então a gente também tem desafiado que a nossa reconstrução tem que ser paralela, né, do secretário Santini, às obras preventivas. E tem que ser rápido, porque nós não temos mais tanto tempo para esperar, é 60 dias, só que a gente precisa de recurso. E falando em recurso, daqui a um pouco vocês estão ouvindo, foi prorrogada a dívida da União e vai ter 12 bilhões em 3 anos para investir em obras preventivas e reconstrução. Só que se nós não tivermos o socorro do ICMS, a garantia do governo federal e do Congresso Nacional para garantir esse equilíbrio, só nesse mês aqui foi 1,8 bilhões a menos de ICMS. Se é 4 bilhões por ano, até dezembro, vocês imaginam que o déficit encaminhado é 7 bilhões no Estado e 3 para os municípios. Então vai faltar dinheiro. E não vai ter recurso para nós falar de obras preventivas e reconstrução. Não está na mesa aqui, é realmente dar o destaque que os municípios estão à beira do colapso. E a gente precisa, semana que vem, com a ajuda de todo o Rio Grande do Sul, do Parlamento Gaúcho, fazer essa grande sensibilização, respeitando tudo que veio até agora, mas dando o alerta que a injeção na veia vai ter que ser maior, porque senão a gente não vai ter perna para reconstruir, para recuperar e dar a resposta rápida para todos os cidadãos gaúchos. Então, eu tenho fé que com diálogo, com construção, com encaminhamento, respeitando todas as ações, respeitando todos os encaminhamentos, mas a gente precisa, se semana que vem o pessoal puder nos acompanhar lá em Brasília e puder estar ao nosso lado, e a gente estender a bandeira do Rio Grande do Sul e dizer que nós estamos precisando do socorro,
Eu não tenho dúvida que Brasília vai nos escutar e vai nos ajudar, porque com a união de cada gaúcho nós vamos fazer valer o nosso hino rio-grandense, fazer as nossas façanhas de servir para de modelo a toda a terra. Que Deus nos ilumine e a gente se coloca à disposição aqui para realmente poder virar essa página e Rio Grande do Sul poder voltar a crescer e poder prosperar e poder manter as pessoas morando, vivendo e sendo felizes aonde elas nasceram, que é lá nas suas cidades. Ninguém quer ir embora, todo mundo quer continuar lá, só a gente precisa dar a resposta, volto a falar, com as obras preventivas, com as obras estruturais, para as pessoas poderem deitar na sua cama, deitar no seu travesseiro, dormir tranquilo e terem a certeza que não vão viver mais esse momento difícil, ou se viverem, não vai ser na mesma intensidade que ocorreu neste ano de 2023 e 2024. Então, me coloco à disposição aqui, presidente, para a gente poder conversar, questionar, né, o pessoal poder nos sugerir também, porque é com esses encaminhamentos, é com as sugestões dos senhores e senhoras que a gente poderá avançar nas pautas, porque não tem fórmula mágica.